E aí, pessoal, como que vocês estão nos seus estudos? Estão produzindo? Estão se informando? Porque o Enem, como eu já disse, ele exige muito de vocês informações, tá? Hoje eu vou atender ao principal pedido, vamos colocar assim, dos alunos em relação ao Enem. As principais dúvidas sobre o Enem que eu recebo dos alunos é em relação ao cálculo das notas, em relação ao SISU, como que funciona o processo, tudo isso aos poucos eu vou respondendo para os alunos. Mas o que eles mais me pedem é em relação à redação. Como é corrigida a redação. E hoje eu vou explicar para vocês como que é formulada a nota da redação. Já adiantando, a redação, ao contrário das áreas do conhecimento, ou seja, de linguagens e códigos, ciências humanas, ciências da natureza, matemática, essas 4 áreas do conhecimento, elas têm uma nota que a gente não consegue dizer para vocês qual será a máxima, qual será a mínima. Ela depende do padrão da prova que vocês vão fazer. Tá? Existe uma régua, como eu já devo ter explicado para vocês, onde eles formulam, né, a prova. Agora a redação não, a redação tem um critério muito objetivo de correção. E é isso que eu vou explicar para vocês agora, né? Bem rapidamente, obviamente, sem me aprofundar muito, mas para vocês poderem ter uma ideia melhor. Tudo bem? Então vem para a tela que eu vou explicar para vocês. Então, pessoal, a nota da redação, como eu disse, ela é diferente das demais áreas, né, do conhecimento, porque ela tem um critério bem definido. A redação ela é corrigida conforme as competências. São 5 competências que eu vou falar para vocês, tá? Então, sabemos que a nota mínima é 0. Quando que o aluno pode tirar 0 na redação? Quando ele comete alguns erros muito graves, como, por exemplo, fugir do tema. Se ele escreve sobre um tema que não tem nada a ver da proposta da prova, não vai nem ser corrigida a prova dele. Ou quando ele, ao invés de escrever um texto dissertativo, ele escreve um outro texto, como, por exemplo, uma carta, vamos supor assim. Então, ele também vai ter a nota 0. E se ele também escrever um texto muito pequeno, um texto abaixo de 7 linhas, ele vai ter zerada a sua redação. Se ele desrespeitar os direitos humanos, a partir desse ano, ele não vai ter mais a redação zerada. Ele vai ter uma diminuição da sua nota e ele vai perder aí 200 pontos, que é referente à nota de uma competência inteira, ok? Mas vamos ver quais são essas competências, tá? Então, são 5 competências, como eu disse para vocês. Cada competência vale até 200 pontos, por isso que a redação pode valer 1.000. Existem alguns critérios, né? Essas competências elas são avaliadas em 6 parâmetros. Um texto bom, um texto excelente, né? Um texto sem erros graves, ele recebe a nota máxima de 200 pontos. Um texto bom recebe 160 pontos, um texto regular 120, um texto fraco 80 pontos, um texto insuficiente 40 pontos e o texto inadequado 0 pontos. Qual que é o objetivo dos alunos? Ter um texto de bom a excelente. Um texto bom, galera, em todas as competências, dá ao aluno uma nota 800 no Enem, para vocês terem uma ideia. Então, um texto bom já dá uma boa nota para os alunos, né? Uma nota que vai aí possibilitar os alunos a entrarem em bons cursos, viu? Com essa nota 800. Claro que tem que ter também uma boa nota nas outras áreas do conhecimento. Quais são as competências da redação do Enem? Competência número 1 é o domínio da norma padrão da língua portuguesa. Ou seja, escrever um texto sem erros gramaticais graves demais. Como que é um texto formal? É um texto que não tem gírias, que não tem expressões muito cotidianas, que a gente usa muito na nossa oralidade. Então, é um texto que não é uma conversa de WhatsApp, né, gente? É um texto mais bem elaborado. A competência 2 é a compreensão do tema e o domínio do texto dissertativo argumentativo. É uma competência fácil, hein, galera? É uma competência para vocês tirarem 200. Por quê? Compreender o tema. Leiam certinho lá
a proposta da redação, os textos de apoio, que você vai entender o tema e dominar o tipo de texto dissertativo argumentativo, né? Estruturar bem o seu texto. Tem que ter a seção de introdução, desenvolvimento, conclusão, tudo aquilo que o seu professor de produção de texto deve falar para vocês. Compreender a proposta de redação para você selecionar corretamente as informações que vão ser relacionadas ao tema lá nos textos de apoio. A competência 3 é a coerência das informações que você vai selecionar em relação à tese e entre si. O aluno ele vai defender um ponto de vista. Ao longo do seu texto, você vai colocar lá o seu ponto de vista. Toda a redação do Enem é uma situação problema e você vai ter que se posicionar em relação a esse problema, tá? Então você vai defender um ponto de vista e as informações que você vai trazer para defender esse ponto de vista, ela deve ser bem clara. Então é importante que as informações sejam bem coerentes em relação ao tema da redação. A competência 4 é a coesão entre os segmentos. Quando você está escrevendo um texto, né, as seções do texto, né, as divisões que você faz do texto, ela tem que ter uma coesão entre si. Isso é uma coisa que também é bem treinada, tá? Que você deve se orientar com o seu professor de redação. É uma competência que exige as relações de sentido que devem ser estabelecidas ao longo do texto, com a utilização dos conectivos, né, e dos demais recursos coesivos, coisas que dá para vocês pesquisarem na internet também e treinarem em casa. E por fim, a competência 5. Essa é a competência que, de acordo com os dados do Enem, os alunos têm mais dificuldade, que é a proposta de intervenção. Você vai propor a solução para algum problema. Quando você propõe a solução para algum problema, você está fazendo uma proposta, né? Uma proposta de intervenção. Você tem que apresentar uma proposta sobre o tema exigido, tá? E mostrar os detalhes de como implementar aquela proposta. Não pode ser uma proposta muito vaga, como, por exemplo, tipo, vamos solucionar o problema do trânsito no Brasil. Ah, como solucionar o problema do trânsito no Brasil? Vamos acabar com os carros. Ninguém mais anda de carro no Brasil. É uma proposta de intervenção muito genérica demais, uma proposta irrealizável, né? Então você tem que tomar cuidado em relação a isso. E o seu objetivo tem que ser um texto de bom a excelente para você tirar uma boa nota na redação do Enem. Eu espero que eu tenha ajudado vocês e se tiverem mais dúvidas, pode mandar as mensagens aí para quem estiver participando do grupo, que na medida do possível a gente vai respondendo, ok? Forte abraço para vocês e bons estudos.